Boa noite, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre o desenvolvimento humano. Por que ciclo vital? O ciclo vital, eu trouxe uma parte bem resumida, um artigo bem resumido, feito por Josiane Pérez Gonçalves, para vocês darem uma lida e depois se aprofundarem mais ainda ao assunto. Vou disponibilizar o livro de desenvolvimento no grupo do WhatsApp e vocês vão estar estudando. Por quê, professora? Porque também vai contribuir para o nosso relatório, a nota de vocês, para vocês elaborarem um relatório de vocês, que eu vou estar explicando no final da aula. Vamos seguir aqui com a aula. É importante destacarmos que os fatores que eles antecedem a concepção de uma nova vida podem influenciar o processo de desenvolvimento humano. Então, mesmo antes da concepção, mesmo antes do homem ter o contato com a mulher para poder gerar um bebê ali, mesmo antes da concepção, de terem relacionamentos sexuais, as características masculinas e as características femininas vai tanto com a personalidade da mulher, a personalidade do homem, como nós já vimos nos assuntos anteriores, trabalhamos com a personalidade, vão ser características que a criança vai acabar recebendo. Lógico que cada um vai ter a sua, mas algumas características vai, como o povo costuma falar, né? Vai puxar a mãe, vai puxar o pai. Vai herdar, né? Vai herdar da mãe e herdar do pai também. O ciclo vital, no entanto, tem um início passando por algumas fases até chegar ao seu final. Então, professora, o que isso quer dizer? Então, o ciclo vital vai trabalhar todo o desenvolvimento humano, mesmo na parte de fecundação até a morte do ser humano. Quando um único espermatozoide do homem penetra a parede do óvulo da mulher, bem, em 1997. Então, o que ele bem quer dizer com a fecundação e a concepção, né? Desde que o espermatozoide ele vai penetrar o óvulo ali da mulher, né? Já começa o ciclo vital do desenvolvimento humano. Já começa ali a fecundação. A fecundação nada mais é que a união entre o óvulo mais o espermatozoide, né? O espermatozoide ele vai entrar no óvulo, vai se unir ao óvulo ali, que vai formar o zigoto. Ele formando o zigoto, o concepto vai incluir todas as estruturas embrionárias e extraembrionárias que se desenvolvem a partir do zigoto. O termo concepção já vai designar o momento da implantação do embrião no útero. Então, esse embrião vai ser implantado no útero. A implantação do embrião no útero. E aí vai começar a ter a formação, né, do bebê. Vocês estão vendo aqui que eu trouxe para vocês o desenvolvimento, né? Passando aqui até o bebê estar grandão. Quando o óvulo se encontra na trompa de Falópio, ele possibilita que um dentre os milhões de espermatozoides ejaculados como parte de cada orgasmo masculino locomova-se ao longo de toda a distância que vai da vagina, cérvix, útero e trompa de Falópio e penetre na parede do óvulo. Uma criança ali vai ser concebida. O crescimento e o desenvolvimento motor vai se caracterizar por dois princípios. O princípio cefalocaudal diz que o desenvolvimento prossegue da cabeça
para a parte mais baixa do tronco. Então, a cabeça começa a desenvolver primeiro. Vocês veem, né? Quando vocês veem os desenhos, a cabeça sempre vai aumentando, mas o que surge primeiro é a cabeça, né? E as outras partes do corpo vão se desenvolvendo durante o tempo de gestação. O princípio próximo distal, a cabeça e o tronco do embrião desenvolvem-se antes dos membros e braços e pernas, antes dos dedos das mãos e dos pés. Então, vocês vão ver aí, né? O próximo distal, a cabeça e o tronco do embrião vão desenvolver antes dos membros. Os membros, né? Os braços, as pernas. Então, vocês vão observar, né? Que o distal vai ser as outras coisas que vão surgindo depois. Prosseguindo. O pré-natal. Vamos começar falando, né, sobre o pré-natal. Não sei se vocês estão observando aqui no canto direito. Vocês estão vendo aqui o zigoto, o embrião e o feto, e cá já o bebezão grandão. O novo ser passa por 3 fases diferentes, sendo identificado como zigoto, que é 10 dias ou 2 semanas da concepção, que é o estágio germinal, né? O estado que ele vai ali germinar. Quando você vai colocar uma planta, né? Faz essa associação. O zigoto é que vai ali germinar. Você botou a semente ali e ela vai germinar. Entenderam aí? Não tem como deixar mais claro que isso. O estágio germinal, ele vai corresponder ao período da fecundação até a introdução no útero. Então, desde a parte da fecundação, que é ali o espermatozoide junto com o óvulo, a união, né? Até a introdução no útero, que vai ser a questão da concepção. Durante os primeiros dias após a concepção, o chamado estágio germinal de desenvolvimento da célula inicial, ele vai dividir-se, movimentar-se pela trompa de Falópio e implantar na parede do útero, que foi basicamente o que eu disse para vocês. E implantando na parede do útero, vai marcar o início da gravidez. Então, esse início da gravidez, as 2 semanas iniciais após a concepção. E normalmente a mãe vai desconhecer todo o fenômeno que está ocorrendo em seu ventre, que aí marca o período germinal, quando dá o início a consequência ao período embrionário. Então, a mãe não está ali conhecendo. Quando a mãe percebe que está grávida, ou o bebê, ou já está no processo de embrião, né? Embrião ou até feto mesmo, que a mãe vai perceber que está grávida, até mesmo por atraso de menstruação, apesar que tem mulheres que não atrasam a menstruação, mas são outros fatores, não se prendam a isso. Já o embrião, que é de 2 a 8 semanas, é durante o período embrionário, o segundo estágio da gestação. Entre a 2ª e 8ª semana, os órgãos e os principais sistemas do corpo, respiratório, digestivo e nervoso, desenvolvem-se rapidamente. Esse é um período crítico, quando o embrião encontra-se muito vulnerável às influências externas do ambiente pré-natal. Então, defeitos que ocorrem mais tarde na gravidez provavelmente são de menor gravidade. Por quê?
Porque nesse período a mãe provavelmente desconhece que está grávida, ou muitas vezes descobre que está grávida, e tomou alguma pílula, tomou algum remédio, ou algum chá que alguém ensinou, pensou que estava se sentindo mal e acabou sendo o bebê, e acabam perdendo o bebê. Ou até por tomar susto, né? Quando está no início da gravidez, uma mulher que toma susto pode perder o bebê. Tem diversos fatores que possam levar a isso. Então, o período mais delicado é o período embrionário. O feto, de 8 semanas até o nascimento, que aí é quando a criança já está praticamente formadinha ali, bonitinha. O aparecimento da primeira célula ósseas em torno da 8ª semana sinaliza o começo do período fetal, a fase final da gestação. O feto ele vai crescer rapidamente, cerca de 20 vezes do seu comprimento anterior. As 30 semanas finais da gestação, o chamado período fetal, são dedicadas basicamente ao aprimoramento de todos os sistemas dos órgãos. Assim, esse processo de formação de uma nova vida durante o período pré-natal, existe um momento de transição caracterizado pelo nascimento do bebê e primeiros dias de vida. O período neonato, ele é um tempo de transição entre a vida intrauterina e a vida extrauterina. A criança acabou de nascer, né? Neonato. Durante os primeiros dias, o neonato ele perde uma quantidade de peso, perde um peso, e depois ele o recupera. Os autores eles afirmam que a temperatura né, que no nascimento dos sistemas circulatórios, respiratórios, gástrico-intestinais regulam na temperatura, tornando-se independente da mãe. Assim, passado esse processo de nascimento e sobrevivência durante as primeiras semanas, o bebê continua se desenvolvendo durante a fase que corresponde à infância. Então, vamos passar aqui para a infância. Possui algumas características, a infância ela vai possuir algumas características diferentes de acordo com a idade, e por esse motivo ela vai se dividir em 3 infâncias aí: primeira, segunda e a terceira infância. Mas cada um dessas 3 dessa primeira, segunda e terceira infância, cada uma delas elas são específicas de cada momento. Então, cada momento vai ser específico aí. Vamos começar com a primeira infância. Na primeira infância acontece o crescimento rápido, onde os bebês eles triplicam o peso do corpo no primeiro ano de vida, acrescentando de 30 a 38 centímetros ao comprimento antes dos 2 anos. Então aí vocês percebem que as crianças crescem bastante mesmo. Adquire duas importantes habilidades: a capacidade de andar, que nos 2 primeiros anos há aperfeiçoamento das habilidades locomotoras e manipulativas, que aí vai engatinhar para
andar e para correr. Vai engatinhar, andar e correr. Então, ele vai passar aí por essas habilidades. Antes dos 2 anos, triplica o peso do corpo. E também tem o ato consciência e do auto-reconhecimento. A sensação perceptual entre 15 a 18 meses. Aí vem também a questão, né, da fala. A fala pré-linguística inclui choros, balbucios, quando a criança não sabe falar ainda, né? O choro, ela vai se expressar de forma linguística com choro, com os barulhos, balbucios, a irritação de sons da língua, algumas crianças ficam antes de usar sua primeira palavra, o bebê vai mostrar, né, a pré-linguagem. O bebê, ele vai utilizar também gestos. Já aos 6 meses, o bebê, ele aprendeu os sons básicos da sua língua e começou a vincular som e significado. Ao significado. Por fim, o bebê começa a falar. A primeira palavra costuma surgir entre 10 e 14 meses, dando início à fala linguística. Um surto de nomeações ocorre entre 16 e 24 meses de idade. Então, a criança começa a falar assim. Tem gente que fala, onde foi que esse menino aprendeu a falar isso? Escutando em um canto, escutou em outro e absorveu ali. Começou a falar. Quando está nesses 24 meses, fala. O senso de si surge entre 4 e 10 meses. Entre 4 e 10 meses. À medida que o bebê começa a perceber uma diferença entre ele próprio e os outros, e experimentar um senso de atuação e autoconsciência. Gradativamente, a criança, ela vai formando o autoconceito, ela vai se dando esse conceito para ela, vai se reconhecendo. Já na segunda infância, de 3 a 6 anos de idade, a criança, ela desenvolve, né, tem os desenvolvimentos físicos mais lentos do que dos 2 aos 6 anos. Ele vai se desenvolver de forma lenta, mais, né? Fases de contribuição artística, que as crianças também começam a riscar parede. Quem já pegou o menino riscando a parede de tudo quanto é canto, né? Então, quem tem criança em casa já sabe. Vê as crianças riscando parede, traça, pega caderno, quer riscar ali, quer riscar cá, faz desenho. É a fase entre os 3 a 6 anos de idade. É a questão do egocentrismo de Piaget, né? A questão do egocentrismo de Piaget vai dizer que em algumas características importantes durante a segunda infância, conforme Piaget diz, em que as crianças têm dificuldades de entender os fatos sobre o ponto de vista de outras pessoas, além das capacidades de utilizar a imaginação e brincar de faz de conta. É as brincadeiras que eles mais utilizam, as crianças nessa idade. Vai evidenciando que se aproximou de muitos conhecimentos que fazem parte do ambiente físico e social em que está inserida. O brincar traz benefícios físicos, cognitivos e psicológicos.
E ainda tem a questão da agressividade com os colegas, que nessa fase aí é mais física, dos 2 a 3 anos de idade, mais verbal entre os 6 e entre 5 e 6 anos de idade. Também tem a questão da descoberta da sexualidade. É um processo de conhecer o próprio corpo e construção da identidade de gênero. Ou seja, nesse momento aí, vai ter a descoberta da sexualidade e construção da identidade de gênero. O que isso quer dizer? Em relação à sexualidade, assinala que nessa frase é divertido e prazeroso tocar nas partes do corpo, inclusive genitais. É importante que essa liberdade descoberta esteja assegurada. Então, os pais têm que ter cuidado, mesmo as crianças tocando no seu próprio corpo, tem que ter cuidado para que eles que eles estejam, na verdade, assegurados, né? Sobre as relações do gênero. Papalele vai considerar, e Hoffman também, que a identidade de gênero é um aspecto do autoconhecimento do desenvolvimento. As crianças começam a aprender o que é apropriado de acordo com o seu gênero, se é menino ou se é menina. Começam a brincadeira, o que as meninas fazem, eu devo fazer isso, sou menina. Os meninos fazem, eu devo fazer isso. Apesar que hoje não tem essa questão desses muitos conceitos. Mas é o que Papai e Hoffman trazem. A possibilidade de usar a imaginação, brincar de faz de conta, ter noções sobre a sexualidade e as relações de gênero são fatores relevantes para a próxima fase, que é a terceira infância. Mas só resumindo aqui, as aquisições obtidas na segunda fase da infância, né? Na segunda infância, são importantes para a criança conhecer melhor, se diferenciar uma das outras e poder interagir socialmente. Então, é um momento em que a criança ela vai descobrir o seu gênero, né? Se é menino, se é menina. Vai ver as questões da sexualidade, que eles vão começar a tocar nos órgãos genitais. Até então, na primeira infância, quem costumava tocar era só a mãe, que dava banho e tal, só os pais. E nessa terceira infância, entre 6 e 11 anos, o desenvolvimento físico é mais lento na terceira infância do que nos anos anteriores. Ou seja, o raciocínio lógico, como relações espaciais, causalidade, categorização, raciocínio indutivo e dedutivo e conservação. O grupo de amigos ou colegas torna-se mais importantes na terceira infância. Não significa que nos outros também não tem. Na segunda infância, eles se separam, né? Menino brinca com menino, menina brinca com menina. Mas é que se torna mais relevante a questão da amizade. Porque na segunda infância tinha a questão também do egocentrismo. Diferenças na altura e no peso das crianças. Entre 7 e 12 anos, fase das operações concretas do raciocínio lógico. As crianças vão
para muito com aquele brincar de faz de conta, do amigo imaginário, quando chega nessa idade aí. Alguns. Certo que cada criança vai ser trabalhada de uma forma, né? Cada criança se desenvolve de uma forma. Lembrando que nós já estudamos no desenvolvimento, né? Quando falamos da forma de sentir, né? A sensação e a percepção, que nós cada um vai sentir de um jeito, cada um vai passar pela experiência de um jeito, vai perceber as coisas de um jeito, de acordo com a sua realidade. E nessa idade as crianças são menos egocêntricas, por isso que a questão dos grupos, né, se torna bem característico nessa infância, nessa terceira infância. Mais competentes para tarefas que requer raciocínio lógico. O raciocínio aí é amplamente limitado no aqui e agora. Ele não vai ficar planejando algo que ele vai... Por exemplo, uma criança pediu uma bicicleta para a mãe. Ele vai querer a bicicleta naquele dia ou mês que vem. Ele não vai ficar pensando lá no final do ano. Tem criança que não tá nem aí. Então ele vai pensar no aqui e agora. Todo o raciocínio lógico dele vai fazer algo para querer naquele exato momento. Não tem como negociar uma criança nessa terceira infância, né? Lógico que cada um tem sua metodologia, a forma de trabalhar. Agora vamos para a adolescência. É comum que as meninas, no final da terceira infância, né, ficarem mais com as meninas e os meninos com os meninos. Tal característica vai mudar drasticamente quando chega na próxima fase, que é a fase da adolescência. No Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no artigo 2, considera que são adolescentes as pessoas que têm entre 12 e 18 anos de idade. Segundo Papalia, Olds e Hildman, a adolescência nas sociedades industriais modernas é a transição da infância para a vida adulta. Vai dos 10 aos 11 anos até 18 ou 19, chegando mesmo até os 20 e 21 anos. A adolescência pode chegar, né, até os 20 e 21 anos. Segundo Papalia, Hildman e Feldman. Jabi, 1997, ressalta que a adolescência é definida não apenas como um período de mudanças da puberdade, mas como um período de transição entre a infância e a adoção completa de um papel adulto. Então, quando vai assumir, né? Segundo o papai, ele vai até os 20 e 21 anos, pode chegar até aí, a adolescência. Já bem, ele vai dizer que essa transformação, quando a pessoa se considera, né, com a adoção completa de um papel adulto, quando tem praticamente as responsabilidades, né, quando algumas pessoas são consideradas adultas por ter muitas responsabilidades, aí que vai segundo a linha de B. Seguindo, segundo Ferreira, 2003, a adolescência, ela está dividida em 3 fases. A pré-adolescência, ou adolescência menor, adolescência média e adolescência maior, ou juventude. Que
a adolescência maior e juventude, vamos trabalhar na próxima aula. Hoje só vamos trabalhar pré-adolescência e adolescência média. Na pré-adolescência, com um crescimento abrupto, as pessoas elas percebem o corpo se transformar muito rapidamente. E aí, nem sempre é uma situação tranquila, nem todos estão passando pela pré-adolescência de forma tranquila, alguns sofrem bastante. Eu, por exemplo, quando passei para a fase da pré-adolescência, tinha cólicas horríveis, não sei vocês, mas estou usando um exemplo. O início para as meninas, né, vai se iniciar dos 11 até os 13 anos, vai iniciar e terminar os 13 anos de idade, a pré-adolescência, vai dos 11 aos 13 anos. Já para os meninos, dos 12 aos 14 anos. As mudanças físicas é que marcam essa saída da infância e a entrada na adolescência, literalmente, né? Toda a mudança física vai acontecer nesse momento aí. Segundo a Berasturi e Knobel, em que é preciso entender que o corpo que existia há pouco tempo não voltará mais. É necessário, portanto, encarar a nova realidade e se identificar com um novo corpo que terá agora em diante. Então, as mudanças que ocorrem, as maiores preocupações anatômicas e fisiológicas que acontecem aí. Os meninos, eles vão se preocupar muito com a questão da altura, o tamanho dos músculos, a largura dos ombros, a mudança de voz e as espinhas, são os vilões dos meninos. Já as meninas, elas vão pensar, né, vão ficar ali aflita com o desenvolvimento dos seios, o alargamento dos quadris e o medo de ficar de baixa altura. Ficar com a altura baixa ou alta demais. Ainda tem isso, né? Que as meninas ficam preocupadas. Então, a Berasturi e Knobel, eles vão comentar a questão da síndrome normal da adolescência, que vai mencionar sobre o luto pelo corpo infantil. Como eu falei para vocês, é essa aceitação, né, de identificar o seu corpo agora e admitir, né? É preciso entender, na verdade, que o corpo que existia naqueles momentos antes, nos anos anteriores, eles não vão voltar mais. Então tem que encarar essa realidade e se identificar com o novo corpo. Porque a partir de agora vai ser esse corpo aí e vai aumentar. A adolescência média, de 14 a 17 anos. Período de 13 a 15 anos para as meninas. E período de 14 a 16 anos para os meninos. Começa a adolescência média. A estrutura do grupo de amigos torna-se mais elaborada, envolvendo panelinhas e turmas, bem como amizades. O vocabulário e outros aspectos do desenvolvimento da linguagem. Os adolescentes gostam de jogos de palavras, de criar seu próprio dialeto. Então, esse dialeto, né, muitas vezes são gírias, as famosas gírias, né, que os adolescentes acabam fazendo com que a sociedade
cole, na verdade. Quando não vem aí nas redes sociais várias gírias, várias formas de se falar. Alguns jovens começam a falar vamos. A palavra é vamos e acabou ficando vamos. E colou aí, virou até hashtag, né? Como as pessoas fazem hoje em dia. Então, prosseguindo aqui, as famílias, elas têm que ser como figuras de autoridade. As figuras de autoridade, elas continuam a ser o melhor padrão na adolescência. Os adolescentes dessas famílias são mais autoconfiantes, menos aptos, a utilizar drogas e possuem uma autoestima maior do que os adolescentes de famílias negligentes ou autoritárias. Então, mas aqui, Magageira, não está falando que as famílias têm que ser figuras de autoridade. Então, as famílias têm que ter esse papel de autoridade. A autoridade, ela vai se diferenciar de autoritarismo. A autoridade é eu escuto o meu filho, eu converso com o meu filho e nós vamos chegar em um consenso. Lógico que eu que vou autorizar ou não, de acordo com o que for conversado. Eu sou a mãe, vou conversar com meu filho, dar essa chance dele se explicar o porquê, o que ele quer fazer, o que não e tal. Já o autoritarismo, ele vê o filho como uma ameaça. O filho ele não tem direito para opinar em nada. Ele tem que só deve obediência. Então, autoritarismo ele vai se diferenciar da autoridade por causa disso. A autoridade eu converso, escuto, e o autoritarismo eu não quero nem saber, nem escuto, e quem manda sou eu e acabou. Então isso pode dar uma inversão, porque adolescentes que são criados com famílias autoritaristas acabam sendo mais rebeldes, procurando se envolver com as drogas e vão possuir a autoestima bem baixa, né? Menos confiança nelas mesmas. Seguindo, está na hora de malhar. Vamos malhar, mas o malhar aqui é diferente. Como vocês viram, a primeira parte hoje do desenvolvimento humano já dá para vocês terem uma base para fazer a primeira parte do relatório. Vou disponibilizar o template, o modelinho que eu vou utilizar aqui. Vou até trazer um exemplo de um relatório. Peguei partes de vários relatórios e coloquei. Não é para vocês, é só para vocês se basearem, na verdade. Vocês vão colocar com a característica de vocês. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Vocês vão entregar para correção na semana que vem, na próxima quinta-feira, ele já digitado. O exemplo aqui eu vou pedir para vocês fazerem a fundamentação teórica. É esse exemplo aqui, mas eu vou disponibilizar um artigo aqui, um relatório para vocês se basearem. Vocês vão utilizar citações e o pensamento expositivo de vocês. O que vocês acham? De acordo com o que o autor disse, qual a conclusão que vocês chegaram, entendeu? De cada assunto. Vocês vão colocar aí na fundamentação teórica de vocês citações e expor qual o pensamento que vocês chegam até esse assunto que eu trouxe hoje, né? Vocês vão escrever e na próxima aula vocês vão entregar para que eu possa corrigir. Significa que vocês só possam entregar no dia 16. No dia 16 eu vou corrigir para vocês me enviarem novamente quando vocês forem enviar a segunda parte do relatório.
Se vocês forem deixar acumulando, não vai dar certo para entregar tudo antes de encerrar as aulas. Então, eu digo para vocês se prepararem para entregar no dia 16 a primeira parte do relatório, beleza? Aqui eu trouxe exemplo de fundamentação teórica e logo aqui, depois, tem um exemplo de referências. A referência que vocês vão usar, né? As citações, que eu falei aqui para vocês, as citações da fundamentação teórica, vocês vão poder usar citação direta, citação indireta, tudo segundo a norma da ABNT. Eu já vou entregar o relatório para vocês, tudo na formatação da ABNT, e vocês vão colocar as informações de vocês lá, ok? E vocês vão colocar a fundamentação de vocês também. Vocês vão chegar e resumir. Essa fundamentação, vocês vão pegar os teóricos que escreveram sobre o desenvolvimento humano, tudo que vocês estão falando, vocês vão trabalhar, vocês vão, é como um resumo. Quando vocês forem ler o material, vocês vão entender o que eu estou falando. E as citações, eu vou também deixar destacada para vocês observarem. Tem citação direta e indireta. Essa aqui, não sei se vocês estão percebendo, a citação direta. Costumamos utilizar assim para o lado, colocar aqui no lado, colocar em negrito, diminuir a fonte e colocar em negrito. Citação indireta pode ser utilizada no meio do texto, né? Tem algumas aqui e tem o pensamento expositivo, que foi o que eu coloquei com as minhas ideias. O meu pensamento sobre o assunto, né? Os exemplos de referências vocês vão colocar também no modelo da ABNT, que eu vou colocar para vocês lá. Vocês só vão colocar os teóricos que vocês vão utilizar. Vou mandar o modelo e vocês vão observar. Na próxima aula, vocês vão continuar o estudo, né, do ciclo vital, do ciclo da vida, que é o desenvolvimento humano. Nós vamos continuar da adolescência maior, falando da adolescência maior, e até o adulto jovem, que são as páginas 92 a 99. Até a próxima aula. Boa noite para vocês. Beijão, bom estudo. E qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida mesmo, eu tô vendo vocês sumindo aí do WhatsApp. Tem alguns que me procuram no PV, mas tem gente que ainda não me deu oi. Por favor, se não querem falar no grupo, pode chamar no PV, eu não me importo. A qualquer momento pode mandar mensagem. Eu não sei se eu vou responder naquele exato momento, que eu posso estar fazendo outra coisa, mas uma hora eu vou responder para vocês. Algum momento eu vou responder para vocês, certo? Beijão, sucesso para vocês e espero que esteja caprichado o relatório de vocês.